Olha, daqui a pouco em Brasília será feita a cerimônia de despedida dos ministros de Jair Bolsonaro que vão disputar cargos nas eleições. Em agenda no Nordeste, o presidente voltou a falar sobre a apuração de votos no país. Carolina Abelim. Pela legislação eleitoral, aqueles que irão concorrer às eleições em um cargo que não é o atual devem deixar as posições 6 meses antes do pleito. São 10 ministros do presidente Jair Bolsonaro que deixam hoje o governo em cerimônia de despedida no Palácio do Planalto. Entre eles estão nomes que foram importantes, como Tarcísio de Freitas, que sai da pasta de infraestrutura com um intenso trabalho de privatizações para concorrer ao governo de São Paulo. E outros, como Damares Alves, que deve se lançar como senadora e deixa o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em meio a diversas críticas e polêmicas, como a recente em que atribuiu a gravidez na adolescência ao uso de redes sociais. Saem também Braga Neto da Defesa, já que vai para a vice-presidência, Flávia Arruda da Secretaria de Governo, Gilson Machado do Turismo, João Roma da Cidadania, Marcos Pontes de Ciência e Tecnologia, Onyx Lorenzoni do Trabalho e Previdência, Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional e Tereza Cristina da Agricultura. A cerimônia também terá a oficialização dos novos comandantes de cada ministério. Em agenda no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Sem citar nomes nem dizer como, Bolsonaro disse que os votos da próxima eleição serão contados. Que teremos sim eleições limpas por ocasião do mês de outubro do corrente ano. Não podemos admitir que 3 ou 4 pessoas decidam ou definam como vêm a ser essas eleições. A alma da democracia é o voto e a contagem dele faz parte dessa alma. Declarações de Bolsonaro que colocam em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas já foram alvo de inquéritos na Justiça. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu a diversos questionamentos feitos pelo governo, garantindo a segurança do sistema eletrônico de votação. Bolsonaro também falou sobre a polarização com os partidos de esquerda e o ex-presidente Lula. Vivemos um momento de briga, mas não é do bem, não é da esquerda contra a direita, é do bem contra o mal. E o bem vai vencer, como sempre venceu. Bolsonaro ainda citou dificuldades no governo, como a pandemia, a consequente crise econômica e agora a guerra na Ucrânia, mas disse acreditar que o Brasil tem se saído bem. Bom, conosco o Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a dar essa declaração de uma vitória do bem contra o mal, voltou a falar do sistema de votação no país e, em relação aos ministros, são as mudanças já esperadas por causa da eleição. Diogo. Exatamente. Bom dia a você, Tiago, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro ele teve uma estratégia para essa eleição que é pulverizar os seus candidatos majoritários, principalmente seus ministros, em 3 partidos, o PL, do qual ele faz parte, o Republicanos e o Progressistas. Isso dará ao presidente uma possibilidade de obter aí alguns benefícios por ter 3 partidos aí parte dessa aliança, inclusive com tempo de TV e verbas de campanha pulverizadas e ajudando, de certa forma, a sua própria candidatura à presidência. Em relação ao discurso que a gente viu, um discurso bastante duro, e quando ele se fala de luta do bem contra o mal, ele claramente está aí incentivando essa polarização política que a gente vê no Brasil entre Lula e Bolsonaro, ou entre petismo e bolsonarismo. E a gente tem que lembrar que isso vale também para o seu adversário. Lula, como a gente viu mais cedo em uma reportagem, em um discurso, também foi muito firme, né? Usou palavras muito duras, na verdade, basicamente radicalizando o discurso. O que a gente está vendo é tanto Lula quanto Bolsonaro já em plena campanha, e essa campanha, como a gente vai ser a de polarização exacerbada. E Cristina Grêmio também conosco nessa manhã, bem-vinda, Cris. Esses ministros que saem devem ter a missão, entre aspas, de aumentar a base de apoio de Bolsonaro em outros departamentos. E os próximos ministros, será que já estão cerca de 9, pelo menos até agora, escolhidos pelo presidente? Devem fazer linha similar aos seus antecessores? Oi, Adriana, sim. Tiago, Diogo, nossa audiência, bom dia a todos. Sim, parece que a premissa é essa, que venham substitutos técnicos
para o cargo de ministro, como, aliás, a maior parte deles já tinha sido escolhida por conhecimento técnico da área. A gente sabe também que a saída desses 10 ministros e de tantos outros de escalões um pouco mais baixos aí, mas que vão se candidatar à Câmara, às vezes a assembleias legislativas nos estados, mas em estados importantes, são para tentar formar uma base mais sólida, sim, para o presidente Bolsonaro num eventual segundo mandato. A gente tem acompanhado aí, visto as dificuldades do presidente de passar reformas, decretos, projetos de lei, medidas provisórias. Toda hora questionamentos demais. Primeiro, na época do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, um boicote absoluto, explícito, claro, 2 anos ali com a Câmara praticamente empacada. E agora no Senado, né? Rodrigo Pacheco não tem colocado adiante as votações que são de interesse do Brasil, não necessariamente do presidente da República, mas que, óbvio, trariam dividendos políticos para o presidente, em especial no ano eleitoral. Então, a gente está vendo aí reforma tributária parada, reforma administrativa parada, a gente vê vários projetos, às vezes até menores, que simplesmente não andam no Senado. E o senador Rodrigo Pacheco tenta o tempo todo fingir que é um defensor do Brasil, até porque ele próprio, até semanas atrás, estava em pré-campanha eleitoral, com seu nome também colocado como pré-candidato à presidência da República. A gente vai ver a partir de agora, quando começar efetivamente a atuação desses ex-ministros na campanha dos estados, como é que vai ser o discurso. Mas eu tenho para mim que eles vêm fortes como candidatos a governos estaduais e ao Senado.